Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literatura e se sim, o vídeo de hoje é uma indicação, é um vídeo resenha sobre o livro Um Poema de Guerra, escrito pelo Dan Falter. Esse livro que eu tenho em mãos, ele tem uma pegada investigativa, principalmente com uma abordagem histórica e política, se passa na cidade de São Paulo, na capital. Dan Falter é um escritor contemporâneo brasileiro e vai haver aqui, aos poucos a gente vai entendendo isso, uma guerra civil. O Brasil se enfia nessa guerra civil por conta de conflitos políticos. Assim, tem muitas coisas rolando aqui, principalmente depois de novas eleições, de um novo governo que não satisfaz a população. Então todos os personagens, sem exceção, estão inseridos nesse contexto e sim participam desse conflito político. O nosso protagonista, o Gustavo, ele é estudante de jornalismo e ele também é reservista do Exército. Por outro lado, sua vizinha, recente vizinha ali, ela se mudou faz um mês mais ou menos, e por quem ele acaba tendo ali um certo interesse amoroso, e que aos poucos vai se desenvolver, mas bem aos poucos, o que eu gostei bastante para a construção do enredo, ela é de Lages, de Santa Catarina, ela acabou de se mudar para São Paulo, e aos poucos ela acaba integrando um movimento ali que toma corpo, que é o MMDCA, que é um movimento separatista, que quer separar o Sudeste e o Sul do restante do Brasil e assim formar dois países e fortalecê-los por si só. Vejam bem, para quem ainda não entendeu, eu estou falando aqui de dois lados antagônicos de uma guerra, que é civil, portanto interna. Por um lado, um dos lados do romance está no exército, porque em determinado momento, cara, ele é reservista e o Brasil está precisando, ele vai ser convocado para formar a Guarda Nacional. E a gente já fala de uma Guarda Nacional aqui, nesse contexto ficcional. E por outro, o outro lado do romance é desse momento separatista. O movimento separatista aqui, dessa história criada pelo Dan Falter, é o MMDCA. Para quem gosta muito de história, estuda história, vai lembrar do movimento MMDC, que fez parte da Revolução Constitucionalista de 1932, tem até um feriado para essa revolução, dia 9 de julho. E nesse movimento, nós temos esse grupo aí, o MMDC, que é a inicial de cada um dos heróis que morreram em um momento ali, bem conflituoso, tenso da Revolução, que é o Martins, o Miragaia, o Camargo e o Drauzio, eu inverti só o D e o C, mas ficou também de fora um A, que é para o Alvarenga, que também foi baleado nessa ocasião, mas ele não morreu no dia, assim como os outros 4. Mas aqui, então, nessa história ficcional, nós temos o ressurgimento desse momento histórico tão importante para o estado de São Paulo e também para o país, colocando o movimento separatista que toma corpo aqui como MMDCA. Então tem bastante essa referência ao passado do nosso país. Eu também mencionei a Guarda Nacional, certo? A Guarda Nacional, na verdade, é um braço do Exército que surgiu em 1831, então no período regencial do nosso país. E existiu até 1922, mas ali em 1870, na década de 1870, começou a ficar um pouco mais fraco, a se enfraquecer, e já no século XX não tinha tanta importância assim, vamos dizer. Mas aqui, em pleno século XXI, ela ressurge, Esse braço, na verdade, esse grupo ressurge como uma forma de tentar manter a ordem interna, como aconteceu na primeira criação da Guarda Nacional em 1831, porque naquela época havia muitos conflitos internos aqui no Brasil. A Júlia é nova em São Paulo, porém o Gustavo não. O Gustavo ele tem muita amizade com outros 3 estudantes, o Carlos de jornalismo também, a Camille, que é a namorada do Carlos, estudante de letras, e a Rafaela é super amiga dos 3, Ela também é estudante ali, todos do Mackenzie. E a Rafaela acaba nutrindo uma paixão, primeiramente platônica, mas depois ela vai revelando essa paixão que acaba sendo doentia também
pelo Gustavo. Então ela é apaixonada pelo Gustavo, o Gustavo gosta muito da Júlia, então você tem esse triângulo amoroso aí. Não há correspondência entre a Rafaela e o Gustavo, porque o Gustavo não se interessa romanticamente falando pela Rafaela, apenas a vê, a enxerga como uma irmã. Ela é construída aqui no enredo como a vilã, digamos, junto com outros personagens, porque nós temos vários personagens aqui integrando o enredo. Uma coisa que eu não gostei tanto aqui é da construção dela, porque ela a todo momento ela aparece como atributos físicos, e isso eu achei que é reforçado constantemente no livro, o que não acontece com os outros personagens, que são bastante construídos em termos mais intelectuais durante todo o enredo. Nós estamos falando aqui de uma investigação política do que está acontecendo. São personagens, principalmente o Carlos e o Gustavo, os grandes amigos aqui do enredo, jornalistas. Então eles estão em busca de matéria, de material, e eles têm na veia, né, essa pegada de investigação, que é o que acontece aqui, principalmente com o Carlos, eu diria. Porque como reservista sendo convocado, o Gustavo, em determinado momento do livro, ele tem que, né, fazer parte da Guarda Nacional, e é aí que as coisas começam a pegar. Nessa questão jornalística que temos aqui, por conta principalmente da formação dos personagens principais, nós temos toda uma discussão de queima de arquivo, de investigação, que tem a ver com a imprensa também. Envolve um blogueiro, né? Não apenas a questão dos jornais impressos, mas toda a imprensa no geral, como ela funciona. E eu gostei bastante de ver isso também inserido aqui. Lá pelo meio do livro, muita coisa já tinha acontecido. A narrativa ela é muito direta ao ponto, ela vai direto ao seu objetivo. Então me restava aquela sensação de o que mais pode acontecer, muita coisa já aconteceu, o que mais pode acontecer? E realmente o Dan Falter ele vai inserindo cada vez mais pontos conflituosos nessa guerra civil. E é bem interessante porque em determinado momento você está ali totalmente fisgado pela história porque você quer saber o que vai acontecer com o país e também com os personagens. Não dando spoilers, mas falando um pouquinho do que eu senti com o final, eu senti que foi necessário, que era algo assim que fez sentido com todo o desenrolar da história, toda a situação e contexto. É claro que eu fiquei com um pouquinho de coração na mão, porque nós estamos falando de uma guerra, tá, gente? Então, né, vocês já imaginam. É bem conflituoso. Eu diria que da metade pro final, principalmente, que é quando as coisas começam a pegar. Mas justamente esse desfecho de como aconteceu o fechamento da história, eu gostei bastante. Todo final de capítulo aqui nós temos um poema porque o protagonista, além de ser do exército, que é algo que ele não gostaria, né, de acontecer na sua vida, ele gosta muito de tocar música, né, e também de escrever poemas, por isso também um poema de guerra. E acontece dele, né, escrever bastante, e isso faz parte desse personagem. Eu gostei bastante da abordagem política, principalmente hoje, né, é algo que tem nos animado bastante a discutir. Aqui não há uma tomada de um lado, vamos dizer. O Dan Falter ele vai colocar um contexto pra gente no qual sempre há coisas ruins acontecendo, tanto de um lado quanto do outro. E ele mostra justamente essa faceta, né, bem ambígua do ser humano. Há muita coisa ruim acontecendo em todo lugar. Então nós vemos isso aqui. É uma grande crítica ao viés político da nossa cultura. E vejam só, o Dan Falter ele tem um canal aqui no YouTube, mas ele também é bastante participativo nas redes sociais no geral. Vou deixar os links onde vocês podem encontrá-lo ali no box de descrição, e lá também estará o link para a compra desse livro também. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!